Convoco Vitor Irajá para falar sobre isso. Vitor, o presidente Donald Trump renovou o pedido de demissão da diretora do Banco Central, a Lisa Cook. Isso pode influenciar as expectativas de mercado e a condução da política monetária nos Estados Unidos? Tainá, muito boa tarde a você e a todos que acompanham a gente aqui no Bastidores CNN. Tainá, você lembra daquela fábula de Pedro e o Lobo? Quando Pedro ficava gritando que existia lobo, que o lobo nunca aparecia. Pois bem, eu lembro quando a primeira vez em que Donald Trump atacou Jerome Powell, que é presidente do Banco Central norte-americano, os mercados ficaram em polvorosa, né? Uma série de investidores, então, optaram por retirar a capital dos Estados Unidos. A gente acompanhou uma queda bastante expressiva do preço do câmbio, por exemplo, né, do dólar frente à cesta de principais moedas do mundo, exatamente em meio a esses temores. Depois, essa série de ataques bastante indelicados por parte de Donald Trump a Jerome Powell e a condução da política monetária nos Estados Unidos, elas ficaram comuns e viram, na verdade, que Donald Trump tinha, de fato, uma limitação para cometer qualquer tipo de ingerência na condução da política monetária por lá. O que acontece agora? Os dados nos Estados Unidos, eles têm trazido praticamente um consenso de que o Federal Reserve vai agora sim ter espaço para reduzir os juros lá nos Estados Unidos. O índice de preço ao consumidor, né, que foi publicado na semana passada, subiu 0,4% acima das estimativas de mercado, e a gente tinha acompanhado anteriormente também a criação de empregos nos Estados Unidos, que em agosto criou 22 mil empregos no mês de agosto, e a previsão do mercado era de criação de 75 mil novas vagas, ou seja, muito aquém do esperado. Lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve tem esse chamado duplo mandato. Ele tem que olhar para a sustentabilidade do nível de emprego, né, nos Estados Unidos e também, evidentemente, como qualquer autoridade monetária, controlar a inflação. Dado esse cenário, tem um dado, né, que usa alguns softwares para fazer ali um esquema de probabilidades feito pelo CME Group, que mostra que 94% aposta num corte de 0,25% do intervalo de juros por lá e 6% do mercado, inclusive, né, é precificado aqui uma chance de 6% de uma revisão ainda maior, de meio ponto percentual. Lá os Estados Unidos trabalham com um intervalo de juros, né? Hoje, no patamar entre 4,25% e 4,5%, o mercado precificando, portanto, esse corte para o intervalo entre 4% e 4,25%. Agora, a gente conversou, inclusive, no Capital Insights, lá no CNN Money, eu e Renata Pedini, que é editora da Broadcast, com a Luiz Fernando Figueiredo, que foi diretor do Banco Central, e ele deu uma sinalização bastante interessante, Tainá, que é a seguinte: o Banco Central, dados esses índices publicados pelos Estados Unidos, o Banco Central americano poderia, inclusive, já ter algum tipo de fundamento para realizar um corte mais ostensivo nas taxas de juros por lá. Só que o Banco Central ele tem que mostrar exatamente essa credibilidade. Jerome Powell, o seu mandato à frente do Fed acaba apenas em maio do ano que vem, e ele tem que sinalizar exatamente essa perspectiva de uma condução autônoma e responsável por parte da política monetária do Banco Central. E isso explica exatamente essa aposta premente, massiva, de um corte de apenas 0,25 ponto percentual, isso na reunião de quarta-feira, Tainá.